Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. É bom sempre estarmos na casa do Senhor. Glória a Jesus. E sentimos a sua presença. Glória a Deus. Dando prosseguimento à temática que nos foi incumbido pelo pastor Amaro Correia, eu peço aos amados irmãos que abram sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Jesus. Como já foi dito essa tarde, toda a honra e toda a glória é para Jesus. Nós não somos nada sem a presença dEle em nossas vidas. Glória a Deus. Iremos, todos encontrou, amém? Glória a Jesus. Iremos ler até o verso de número 16. Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao número 16. Amém? Glória a Deus. Você lê na sua Bíblia e eu ler na minha. Não importa, glória a Deus, qual forma ela está falando, ou seja, a versão. Importante é que Deus está falando. Glória a Deus. Vamos ler em nome de Jesus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender algum da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável ao judeu, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Guarde bem esse versículo. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo qual real o que fazia, por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual ele abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caído em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes,
e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, ou seja, de nome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez-o entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Até aqui, glória a Deus. Temos, amados irmãos, quando nos foi incumbido pelo pastor Amaro Correia, de falarmos sobre a oração, não só eu, mas também o nosso amado irmão Almir, assim que nos foi incumbido, nos dados, essa responsabilidade, veio em mente essa situação, e se o tempo nos deve nos permitir, iremos falar mais de 3 situações, onde a oração, ela é imprescindível, é fundamental, glória a Deus, para a igreja. Vejamos que, no decorrer do texto, podemos perceber que a intenção do rei Herodes era fazer uma exposição pública de Pedro. Diferentemente, Tiago, ele passou a fio de espada. Mas Pedro, ele foi livre do cárcere, ou seja, da prisão, mediante a oração da igreja. Não há como, amados irmãos, em Cristo Jesus, obtermos uma vitória sem vivermos uma vida de oração. A oração, ela é imprescindível na vida de um cristão. Por mais que Jesus nos ensinou que nós devemos orar, mas ao menos que nós fazemos. Veja que a oração nos mostra aqui, ela age como surpresa, porque a igreja orava, a igreja intercedia. Glória a Deus. É isso que nós devemos fazer mediante situações. Eu vou mais além, todos os dias, porque orar não requer de grandes eloquências, orar não requer de palavras bonitas, tá vendo? Com outras palavras, de efeitos, mas simplesmente ter a humildade de apresentar a Deus a nossa situação. Lembro, eu gostava do meu trabalho, quando eu estava trabalhando, logo pela manhã, 5 horas da manhã, eu tenho que apagar as luzes, e às vezes eu me ajoelhava, mas toda vez que eu me ajoelhava, começava a chegar as pessoas, as funcionárias, para trabalharem, e isso me interrompia. Aí me lembrei de uma vez que o pastor Amaro Correia, falando, disse que durante a sua caminhada, um tempo aí, ele puxou a cadeira, mandou Jesus sentar e começou a conversar com Jesus. Isso veio na minha mente. No que sentido? Eu passei a me direcionar para apagar a luz, eu disse assim: agora vamos conversar. Aí saía caminhando e conversando. Eu senti, amados irmãos, não estou aqui para me engrandecer, o maior é Cristo Jesus, que Ele cresça e que eu diminua, glória a Deus, mas eu sentia que alguém estava do meu lado.
Aleluia. Eu sentia que eu conversando e alguém estava me acompanhando. Os meus olhos ou seja, não via, não conseguia ver na minha pequenez, mas eu sentia a presença de Jesus. Aleluia. É isso que nós devemos fazer. Veja que o texto diz que a igreja orava. O autor de Atos dos Apóstolos, no caso o médico Lucas, ele é enfático quando ele diz: mas a igreja orava. Como é que nós queremos alcançar um resultado sem oração? Glória a Deus. A surpresa, a oração, que nós podemos até colocar como surpresa, foi tão grande que a menina denominada Roda, ela fechou a porta. Porque a oração é isso: você ora por uma causa específica ou algo, você se esquece. Você pode se esquecer, mas Jesus, Ele nunca esquece. E no momento certo, a tua oração, a minha oração, elas irão ser respondidas. Glória a Deus. A igreja orava. A menina simplesmente abriu a porta e fechou, não acreditou. Eu quero te dizer, essa tarde de terça-feira, que Deus, Ele pode te surpreender ainda hoje. Aleluia. Aleluia. Essa é uma situação que nós iremos para, vamos ver outras situações também. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus. Glória a Deus para nós. Mateus, o verso número 6. Vamos lá, vamos ler Bíblia. Essa tarde, vamos ler Bíblia. 4 horas. Glória a Deus. Dá tempo. Vamos ler Bíblia em nome de Jesus. Mateus 6. Glória a Deus. Mateus 6, verso 5. Glória a Deus. Versos 5 e 6. Mateus 6, mais uma vez. Glória 5 e 6. Todos encontrou, amém? Vamos ler Bíblia. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos em nome de Jesus. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Vamos mais adiante. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Glória a Deus. Orares em teu quarto. Muitas de nós já vemos pessoas falando, mas isso nos remete a uma particularidade. Também isso não quer dizer que nós devemos só orar no quarto. Eu já citei como exemplo de que forma eu orava. Mas isso fala de particularidade. Porque há situações, nem sempre pessoas, porque às vezes um filho, o marido, a esposa, às vezes você não tem um tempo. Eu particularmente gosto de orar quando descansar de uma noite para outra, dormindo em casa. Eu gosto de orar de 5, 6 horas até 7h30, até 6h30, até 7 horas. Eu gosto de orar porque é tranquilo, para mim é melhor. Mas há situações em que você não vai conseguir. Isso não quer dizer que você só deva orar dentro do quarto, mas orar em qualquer momento, em qualquer situação, caminhando, glória a Deus, estudando, se possível, estudando. O que isso quer dizer? Que você devemos ter uma intimidade maior, buscar a Jesus, independentemente da hora, independentemente da situação. Glória a Jesus. A palavra do verso 7 de orando, não usei de vãs repetições. Vãs repetições é simplesmente, na minha pequenez, é você ficar: Jesus me dá, no outro dia Jesus me dá, no outro dia Jesus me dá. Ora,
Você crê no poder da oração? Amém? Se você ora, você tem que acreditar. Se você ora, você tem que confiar. Senhor, se quando você apresenta a Deus, Deus se responsabilizará. Glória a Deus, porque Ele diz que nós devemos apresentar a Ele em orações todas as nossas petições. E orar é crer. Glória a Deus. E orar é ter certeza que vai acontecer. Porque às vezes nós dobramos o joelho, me permita, simplesmente por dobrar o joelho. Simplesmente por achar bonito ou não querer passar vergonha diante de os irmãos. Mas quando orarmos, dobrarmos nosso joelho, ou isso é, depois lá na frente nós falamos em termos de posicionamento para orar, posição para orar, eu gosto praticamente de orar de joelho. Eu não olho para mim, não me sinto capaz, não tenho esse direito de, eu particularmente, não tenho nada contra, eu particularmente não me sinto no direito de ficar de pé diante do meu Criador. Eu prefiro ficar de joelho. Tem situações sim que vou orar de pé, sim, como eu já expliquei logo no início da nossa fala. Glória a Deus. Então, boas repetições são isso. É você ter a certeza, orar, ter a certeza que Deus, Ele vai agir em nosso favor. Glória a Jesus. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós queremos ditar, glória a Deus, o tempo e a hora que Ele deve agir. Devemos saber sempre que Ele é soberano sobre tudo e sobre todo, e o tempo é dEle. Glória a Deus. E o tempo é dEle. Ele vai agir conforme a sua vontade. Agora, o que mais nós fazemos é quando não recebemos o resultado almejado da nossa oração, começamos a esmorecer. E a palavra diz que nós devemos orar incessantemente. Mas é o que menos nós fazemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Outra situação. Lucas 18, versos 9. Vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Lucas 18, verso de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou esperar a igreja para todos lermos. Ele não viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Antes de ir por nós, logo no primeiro diz, na minha Bíblia diz, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Orar sempre e nunca esmorecer. É aquilo que eu falei. Devemos orar sempre e nunca esmorecer. Agora vamos para o 9. Propôs Jesus também esta parábola. E alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo, e desprezava o outro. 2 homens subiram ao templo, um com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, pois, de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jesus 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Verso 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Veja que situações
uma situação diferente. A primeira nós vemos em Atos dos Apóstolos 12, uma oração como surpresa, que Deus pode te surpreender mediante a tua e a minha oração. Agora, uma oração que nós vamos ver com humildade. Glória a Deus. O publicano e o fariseu, um orava em pé, se justificando merecedor, querendo diminuir ou menosprezar uma pessoa diferente da sua, ou seja, do seu grupo. Porque o fariseu, nós conhecemos, ele é um grande conhecedor da lei. Glória a Deus. Um orava com a soberba e o outro orava com humildade. O que isso nos quer dizer? Que nós, além de orarmos com humildade, devemos reconhecer a nossa situação de pecaminosidade. Devemos reconhecer os nossos pecados diante de Deus e pedir misericórdia a Deus pelas nossas falhas. Glória a Deus. E não nos exaltar diante do nosso Senhor. Glória a Cristo Jesus. Isso também não nos dá o direito de sobrepor sobre as pessoas, porque vivemos uma vida pautada de oração. Porque não somos melhor do que aquela pessoa que não ora. Estamos no mesmo patamar de pecador. Ora, se nós oramos, devemos orar por aquela pessoa que não ora, para que Deus desperte também a vontade dele orar. Mas muitas vezes oramos no sentido de nos acharmos melhor do que aquela pessoa. Porque a palavra nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Então devemos ter o máximo de cuidado quando nós dobrarmos nosso joelho e ter cuidado com aquilo que nós iremos orar, que iremos apresentar a Deus. Porque muitas vezes oramos no sentido que Deus haja em favor, haja com aquela pessoa no sentido de destruir ou desfazer, glória a Deus, a vida daquela pessoa. Devemos, antes de tudo, ter misericórdia para com as pessoas, para com os nossos irmãos, e pedir a Deus que interceda naquela vida em favor dela, para que ela venha obter, glória a Deus, o desejo de orar. Glória a Jesus. Nós não somos merecedor de nada, porque se o que temos ou o que somos é pela graça de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você ora, glória a Deus, vê pessoas que não oram, ore em favor daquela pessoa. Quem sabe aquela pessoa, mediante o seu exemplo, mediante a sua atitude, aquela pessoa mude de conceito ou mude de atitude em relação a você. Glória a Deus. Vamos lá. Oração com humildade nós apresentamos. Devemos ser humildes diante de Deus. Devemos chegar sempre de cabeça baixa. Humildade. Senhor, eis-me aqui. Sem ti nada sou. Sem ti nada pode fazer. Eu sou dependente de ti, Senhor. Ajuda-me a apresentar a Deus as nossas petições, mas tendo a humildade em nosso coração. Porque a palavra era muito clara quando diz que o homem dos dois, o único que saiu dali, foi aquele que orou com humildade. Ele saiu justificado, ou seja, os seus pecados eles foram perdoados. Glória a Deus. Diferente daquele que saiu, que orou com soberba, querendo diminuir o publicano. Glória a Deus. O que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes lançamos dúvidas em de que forma, glória a Deus, devemos orar ao lugar onde
onde devemos orar. Vamos lá para Jonas. Você pode ter uma certa dificuldade, aqueles que não são habituados a folhear a Bíblia, a encontrar Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Jonas capítulo 1. Ele fica antes de Miqueias, antes do livro do profeta Miqueias. Glória a Jesus. Precisamos ter uma vida mais de oração, buscar mais. Aleluia. Jonas, amém? Se não encontrar, nós podemos ler, depois você pode anotar para ganharmos tempo, você lê em casa. Glória a Deus, amém? Podemos ler? Vamos lá. Jonas, me perdoe, 2, capítulo 2, verso de número 7. Jonas, mais uma vez, 2, verso de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a minha oração, subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Glória a Jesus. Muitas vezes já foi dito aqui na fala do irmão Almir, 15 dias atrás, quando ele trouxe nessa mesma temática a oração, que não há um lugar, também já falamos, oposição para orarmos. O que é importante que eu quero dizer, eu quero trazer para a amada igreja, é que devemos, necessitamos, precisamos de orar. Glória a Deus. Porque eu ganhei, me permita-me, um livro, Os Heróis da Fé. Eu não me lembro bem o nome do irmão, mas ao ser entrevistado por um repórter da época, o repórter perguntou para ele, qual o segredo do seu sucesso, da sua igreja está sempre lotada, está sempre avivada? Ele convidou o repórter a entrar e o levou para trás do púlpito e apresentou um grupo de mulheres que, durante a celebração, elas oravam. Glória a Deus. Isso não mostra, glória a Jesus, o quão poderoso é a oração. E muitas vezes nós o negligenciamos. Muitas vezes nós secundarizamos. Mas o nosso Jesus, ele sempre bateu nesse ponto, que mediante a oração conseguimos alcançar um êxito, conseguimos obter vitória. Glória a Deus. Jonas, os amados irmãos, não vou decorrer o texto, não vou, porque os irmãos já conhecem a história de Jonas. Desobedeceu, e diante a sua desobediência, ele foi lançado ao ventre de um peixe. E quando ele se viu numa situação apertada, uma situação difícil, ele clamou, ele orou aquele a quem podia o livrar. Os estudiosos da Bíblia, ele diz que essa oração de Jonas é uma das mais belas que se encontra no capítulo 2, uma das mais belas de todas as Bíblias. Não estou dizendo que é a mais, estou dizendo que é uma das mais belas que houve, que tem na Bíblia. Glória a Deus. Primeiramente, nós não devemos catalogar lugar, oposição para orar. Porque Jesus subiu ao monte,
para lá no Monte Oliveira. Jesus, na sua maior parte do seu ministério, era orando. Um dos maiores exemplos que nós podemos seguir ou trazer para a nossa vida é o exemplo de Jesus. Porque onde ele estava orando. E orar é ter comunhão com o Pai. Eu vejo aqui o nosso irmão, o nosso Adão, o Gênesis, não vou buscar agora, não vou ler, mas diz que no decorrer da tarde, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Criador, ele descia para conversar com a sua criatura. Glória a Deus. Muitos céticos, os incrédulos da palavra, não aceitam que o Criador, ele se relacione com a sua criatura. Mas Deus não é assim. Ele busca, ele quer ter um relacionamento conosco. E que de forma nós iremos ter um relacionamento com Deus se não oramos, se não conversarmos com Deus? Porque orar é conversar com Deus. Glória a Deus. É por mod, é por quê, é sim, é não. Apresenta a Deus a tua causa. Glória a Deus. O que muitas vezes acontece conosco é dizer, um irmão, como é que está o senhor? Não, estou bem, muitas vezes está faltando farinha, muitas vezes está faltando sal, está faltando tudo em casa. Diz, estou bem. Apresenta, senhor, não está bem. Senhor, não está bem, em casa está faltando feijão, em casa está faltando farinha, e Deus, mediante a tua oração, vai providenciar meio para o teu e para o meu sustento. Glória a Deus. Apresenta. Apresenta aquele que tem a solução para o teu e para o meu problema. Aleluia, glória a Deus. Dentro de um peixe, de uma escuridão total, Jonas se lembrou. Glória a Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Glória a Deus. Será que vai ter que desfalecer a nossa alma, passarmos por, aleluia, uma situação difícil, como Jonas estava passando, para que nós apresente a Deus os nossos problemas? Ele diz que na tristeza, na doença, Ele está com a gente. Glória a Deus. Porque às vezes, em momentos de difícil, me corrigindo, só no momento difícil é que nós procuramos. Mas em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na bonança, na falta, devemos apresentar a Deus. E para encerrarmos, amados irmãos, vamos lá para... Agora eu quero que os irmãos leiam comigo. Temos 10 minutos para encerrarmos, dá tempo suficiente. Em Gênesis, glória a Deus, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 18. É muito fácil você localizar esse livro, muito fácil. É o primeiro da Bíblia. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 18. Vamos ler do verso 17 ao 33. Mais uma vez. Gênesis 18, 17 ao 33. Para nós encerrarmos. Prometo que aqui nós iremos encerrar em nome de Jesus. Gênesis, glória a Deus, 17, 18, capítulo 18. 17, do verso 17 ao 33. Vamos lá, todos encontrou, amém? Vamos ler em nome de Jesus. Diz o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E viste que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seu filho e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique em justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se dele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti ou fazeres tal coisas. Matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade pouparei a cidade, por amor a eles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isto toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, e se lhe falo somente mais desta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se, o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Glória a Deus. O que isso nos ensina, amados irmãos em Cristo Jesus? Uma oração intercessora. Veja que a reverência do verso de número, glória a Deus, 27 é latente, quando ela é primordial para as nossas vidas diante do Criador. É você saber quem é o Criador e a criatura. Que, trazendo para os nossos dias de hoje, fugindo um pouco do assunto, é você respeitar as pessoas que foram constituídas por Deus, porque muitas vezes nós não dispomos de reverência ou respeito para que as pessoas, os líderes religiosos ou até secular, mesmo constituída por Deus, porque se eles estão ali, é porque Deus os levantou com esse propósito, com essa finalidade. Então essas pessoas que foram
levantadas por Deus para esses propósitos e finalidades, devemos ter respeito, devemos ter reverência. Glória a Deus. É porque muitas vezes há um atropelo. A pessoa tem que saber o limite, a linha, uma linha no qual nós devemos atravessá-la ou não. Mas veja aqui, voltando ao texto, veja que Abraão, acredito eu, o texto não nos remete a isso, mas acredito eu que ele mais ou menos conhecia o modo de vida do povo de Sodoma e Gomorra. Uma vida de devassidão, como o texto mesmo fala, no qual a pessoa não estava muito distante de Deus. As pessoas ali não queriam nem saber, não queriam nem conhecer, nem ouvir a falar de Deus. Mas o que esse cidadão, esse irmão Abraão nos ensina é que mesmo essas pessoas que não querem ouvir, que não querem saber ou conhecer, nós devemos apresentá-la a Deus em oração. Glória a Jesus. Veja que começou por 50, foi diminuindo, 45, 35, eu sei que chegou a 5 pessoas que Abraão intercedeu em favor daquelas pessoas. Porque nós muitas vezes somos levados a interceder por pessoas que nós conhecemos, por pessoas que fazem parte do nosso grupo. Quando não conhecemos pessoas assim, eu não estou dizendo todos, não estou, porque toda regra há uma exceção, mas na sua grande maioria, oramos por pessoas que conhecemos ou fazem parte do nosso grupo. Veja que Abraão não fazia parte daquele grupo, mas ele intercedeu junto a Deus em favor daquele povo. Glória a Deus. Ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, independentemente para nós encerrarmos, independentemente da ideologia política, a ideologia de gênero, a ideologia partidária ou social que uma pessoa faça parte, devemos orar em favor dessas pessoas, para que Deus entre na vida daquela pessoa, assim como entrou na minha e na sua vida um dia. Glória a Deus, porque eu tive pessoas que não faziam parte da minha família. Um irmão ainda era o primeiro que falou diretamente de Jesus na minha vida. Ele falou, quando eu trabalhava na Pilar, ele falou de Jesus, orava por mim. Ele morava em Cavaleiro, que se ele for vivo, que Deus o abençoe. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E hoje está aqui, amados irmãos, em Cristo Jesus, o resultado daquela oração, daquela pessoa que eu nunca vi, daquela pessoa que eu não conhecia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso que é primordial, vou insistir, é primordial que nós oremos em favor dos nossos líderes religiosos ou secular, para o nosso presidente. Glória dos poderes legislativo, executivo e judiciário, para que Deus venha iluminar a mente dessas pessoas, para que ela venha dirigir o nosso país mediante a vontade de Deus. Aleluia. É isso que nós devemos fazer. Não selecionar pessoas ou grupos para orarem, mas quando orar, ore com fé. Glória a Deus. Quando orarmos tendo a certeza que Deus já está mandando a resposta para os teus e para os meus problemas. Glória a Deus. E para encerrarmos, eu quero dizer, amados irmãos em Cristo Jesus, que orar é expressar total
dependência de Deus. É dizer a eles: sem ti nada poderei fazer. Amém? E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.